Olá, eu sou o Padre Nuno, sou assistente diocesano da Pastoral da Família desta Diocese de Coimbra. Olá, eu sou a Karen. Olá, eu sou o Pedro, estou casado com a Karen e nós temos o Bernardo, de 2 anos. Olá, sou a Elsa. Eu sou Daniel, estamos casados há 29 anos e temos 3 filhos. É um gosto ter aqui 2 casais de gerações um bocadinho diferentes. Não se nota, mas são de gerações um bocadinho diferentes. E perceber o tema de hoje vai ser muito a educação da fé, a educação dos mais novos na fé. O Papa Francisco, na Alegria do Amor, neste documento que nós temos, falava da família que deve continuar a ser o lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a servir ao próximo. Karen e Pedro, é fácil educar na fé? Como é que se educa assim o Bernardo na fé? Até agora é fácil. Agora que pergunta, estamos ainda em fase de aprendizagem, mas é sempre um desafio. Nós, neste momento, o que estamos a fazer é levá-lo à missa connosco e deixá-lo sempre à vontade e andar a explorar, enfim. Costumam rezar também com ele, mesmo ele sendo pequeno, já têm momentos de oração com ele ou isso ainda é muito, ele ainda é muito pequeno? Até agora tínhamos receio que ele fosse muito pequeno, mas entretanto se calhar já começámos a perceber que ele já fala alguma coisa, já pode falar então com Deus. Então já lhe começámos a falar do amigo Jesus e para ele dizer olá, bom dia Jesus. Obrigado, Jesus. Muito bem. Vocês têm 3 filhos, idades um bocadinho mais avançadas, diferentes. Como é que é isso de ser igreja doméstica? Foi sempre fácil para vocês? Perceberam isso desde o início? Como é que a fé se vive lá em casa? E como é que se foi vivendo? Nós sempre educámos um bocadinho nessa célula da igreja doméstica, porque também da nossa cultura, da nossa formação de base, os nossos pais sempre nos passaram também esses princípios e essa forma de estar. E, portanto, na nossa família, nós também crescemos, eles cresceram connosco a rezar, a agradecer ao alimento, a rezar o anjinho da guarda à noite, portanto, sempre introduzimos um bocadinho essas coisas e depois sempre os quisemos acompanhar e estar presentes com eles na catequese, a escolha da escola onde eles estiveram muitos anos e se formaram também foi para nós princípio. Daniel, vocês envolveram-se em coisas na comunidade, também como testemunho, acharam que isso era relevante? Vocês, a ideia que têm é que são ativos na vossa comunidade. Sim, na escola sempre fizemos questão de estar presentes na Associação de Pais, a Elsa como catequista durante alguns anos, eu como catequista durante menos tempo, mas chefe de escoteiros também, e os meus filhos andaram nos escoteiros e eu acompanhei-os durante algum tempo. E isso sempre foi um princípio nosso, ou seja, estar presente onde eles estavam para podermos também, de alguma forma, acompanharmos o crescimento e esse crescimento na fé na igreja, porque achamos que isso, nessa igreja doméstica, que isso era muito importante. A ideia que eu tenho hoje, se calhar sempre, mas a fé vive muito da dimensão prática, ou seja, se os escoteiros, para dar um exemplo, a catequese, o ir à missa, não é uma questão teórica, sobretudo quando são os mais novos, eles aprendem mais pelos gestos, pela envolvência, pela participação, e não podemos estar à espera que só a ida à catequese, não é? Como muitos pensam, mandam os miúdos, porque é literalmente isso, mandam os miúdos à catequese, os filhos, e depois ficam admirados que eles depois não afastam-se, não ligam nada, mas eu acho que é relativamente perceptível. Como é que é esta dimensão prática? Mesmo no vosso caso, Pedro e Karen, como é que vocês viveram isso enquanto cristãos? Porque vocês, antes de serem pais, e para além de serem pais, são cristãos, praticantes. Como é que foram vivendo isso? Como é que tu foste? Entretanto, houve várias fases aqui comigo, mas um momento marcante foi o escotismo. Sim. Em que lembro-me em Drave, houve algumas cerimónias, houve algumas dinâmicas que me fizeram abrir um bocadinho os olhos e abrir um pouco aqui para a fé. Entretanto, também tenho que confessar que ao conhecer a Karen,
também me abriu um pouco mais aqui este mundo e claro, sim. A Karen é acólita, foi acólita durante muito tempo na paróquia. Catequista, depois fiz parte da pastoral universitária. E tudo isso te ajudou a viver a fé na prática? Sim, a passar da teórica, da catequese para a vida real, para as mãos ao serviço. É engraçado porque às vezes há um tópico que é a transmissão da fé. Como é que uma família, Daniel e Elsa, como é que uma família consegue transmitir a fé aos filhos e como é que depois lida às vezes com a frustração dos filhos que não ligam nada àquilo que foram os valores que os pais transmitiram, em geral, mas em concreto também da fé. Não sei se também é o vosso caso, mas pensemos em geral. Sim, os nossos filhos andam no grupo de jovens, quando saíram foram estudar para outro sítio, deixaram, mas agora quando voltaram a integrar o grupo, pronto, e isso é de alguma forma gratificante. Nunca sabemos até que ponto isso pode ser ou não importante para eles. Nós vamos reforçando sempre em cada dia que a presença de Deus na nossa vida é importante. Outros casais que nós vemos que tiveram a mesma atuação que nós, às vezes as coisas não acontecem assim, mesmo que os nossos filhos, uns vivem de uma forma mais intensa, mais apaixonada e outros menos, mais desligados e de alguma forma menos presentes também, tanto nas celebrações como na Eucaristia, e isso porque eles são diferentes. Sim, esse também é um ponto importante, que é os próprios filhos são diferentes, não é? A educação pode ser a mesma e eles podem reagir exatamente de maneira muito diferente, pelos percursos, por várias questões. Sim, pela vida, pelas vivências, pelas companhias também. Se calhar o mais velho já não é tão assíduo como se calhar a irmã ou o irmão mais novo, porque se calhar também não tem outras prioridades, mas ainda há bem pouco tempo participou numa celebração, animou uma missa jovem, faz parte e está com os mais novos, com miúdos se calhar com uma diferença de idade significativa dele, a cantar e a motivá-los também para isso, e eu acho que isso é importante. Claro, sempre passámos o princípio de participar na Eucaristia de todos os domingos, e isso nós não deixamos de o fazer, mas se calhar nem todos têm a mesma praticam a mesma. O Papa diz a certa altura, ainda na Alegria do Amor, no número 288, que no fundo a experiência espiritual não se impõe, mas propõe-se. E que os pais são fundamentalmente um exemplo, ou seja, é uma curiosidade, mas as mães e os pais conseguem notar que há filhos logo à partida, antes dessas, uns são mais espirituais que outros, ou seja, há filhos que logo à nascença, quase passa a expressão, se sente essa diferença? Sim, especialmente quando eles eram mais pequenos e quando eles iam para a cama e ficávamos a rezar à noite, notávamos que, por exemplo, a nossa filha gostava de rezar uma dezena, e ela é que propunha, e ela é que fazia, e ela é que... pronto, e isso de alguma forma nota-se que uns são mais do que outros, ou nem mais nem menos, mas que são diferentes, e nós notamos isso, e também damos algum aso a que eles... assumam essas diferenças, vivam essas diferenças. Pedro e Karen, vocês daqui a 20 anos, o Bernardo tem cerca de 2 anos, mais ou menos, daqui a 20 anos tem 22 anos, está numa faculdade qualquer deste país, se tudo correr bem, ou num trabalho, neste ou noutro país. E o que é que vocês esperam que o Bernardo daqui a essa idade esteja, em que fase é que ele há de estar em termos espirituais? Se calhar com mais 1 ou 2 irmãos, não se sabe. Entretanto, há bocadinho falaste ali sobre a questão de dar um exemplo. E se ele levar o nosso exemplo, se calhar já é muito bom. Depois também acho que também temos a obrigação ou a moral
de ensiná-lo a fazer escolhas ao longo do seu caminho e dando-lhe espaço à medida que cresce, então ele que faça depois as suas escolhas, que há de chegar a uma altura que não está lá o pai ou a mãe para ensiná-lo sobre o que é certo ou errado. Karen, e tu sentes também essa sintonia? Confias em Deus, que Deus também fará uma parte, não são só as forças humanas? Sim, Claro, quando também. nos casámos foi um compromisso também com Deus. Não somos só os dois, a responsabilidade não é só nossa. Mas também, claro, concordo com o Pedro e espero que o Bernardo viva a fé com naturalidade, como parte da vida, como parte da família e não como muitas vezes sentimos que é um anexo à nossa vida, ou a sociedade faz sentir que é um anexo ou alguma coisa que temos de ter a mais, mas como parte dele e da nossa família. Muito bem, eu penso que ficam aqui pelo menos desafios. Hoje o tempo é diferente, há contextos diferentes, já era diferente há 20 anos atrás era diferente, há 40 anos atrás era diferente, daqui a 50 anos não sabemos como é que vai ser, mas seguramente será sempre diferente. Há muitos desafios hoje que se colocam às comunidades cristãs, mas eu penso sinceramente que o desafio da fé permanece. Aos pais compete o testemunho e o exemplo e a convocação também para essa percepção de que integra na vida naturalmente também a fé, que isso é um aspecto natural em nós e que depois quem reza não perde nada, ganha tudo, porque ganha também uma maneira de ver e de sentir a vida, mas seguramente os desafios vão ser diferentes. Vocês sentem, por exemplo, que o tempo de hoje, que aparentemente pelo menos parece mais egoísta, menos comunitário, mais agarrado aos tablets, aos telemóveis, essas coisas no nosso tempo eram outras coisas que nos distraíam, mas acham que o tempo de hoje, que desafios é que acham que a Igreja e a comunidade cristã poderia estar mais atenta para integrar os vossos filhos? Olha, nós damos graças todos os dias por essas novidades também. Eu acho que esta envolvência, por exemplo, agora na preparação da JMJ, e no caso de dois dos três filhos, eles estão envolvidos e nota-se que aí põem de lado essas outras atrações, os tablets e os jogos, e quando estão nessa dinâmica, e portanto a Igreja tem que ser um bocadinho assim mais desafiante, mais envolvente, e eu acho que o trabalho que está a fazer está a despertar neles uma curiosidade e um querer participar, e eles próprios, o mais novo, por exemplo, está a funcionar muito como líder dos pares e, portanto, tentar incentivar também que os outros participem. E acho que a Igreja tem que ir por aí, pela envolvência e nós também com a possibilidade de nos inscrevermos como família de acolhimento. Isso tudo também nos vai fazendo dar este testemunho e transmitir-lhes aquilo que a Karen dizer, não ser da fé um anexo, é a fé fazer parte íntegra da nossa vida, do nosso dia-a-dia. Muito bem, então esperemos que esta Jornada Mundial da Juventude também seja um estímulo e na Jornada Mundial da Juventude muitas outras atividades das comunidades cristãs que são depois lugares onde eles podem ser eles mesmos, ou seja, acho que essa dimensão que iam falando é relevante porque as vossas experiências também foi de movimentos, de grupos, de pastoral juvenil, de pastoral universitária e se calhar estão aqui hoje como famílias bebendo e agradecendo também todas essas oportunidades que tiveram e que vos enriqueceu. E isso hoje reforça também aquilo que é a vocação familiar, porque a vocação familiar também é essa graça que está cheia de Espírito Santo. Obrigado pelo vosso testemunho e que as vossas famílias continuem a ser então igrejas domésticas, naquilo também que é o que o Papa diz, nós propomos e a fé também não se impõe e que o Senhor então vos continue a abençoar nos filhos e também no caminho.